Olá pessoal, sei que ainda há muita desinformação e muitas dúvidas acerca de padrões alimentares vegetarianos. Logo, com esse intuito, decidi criar aqui um guia para uma alimentação vegetariana saudável para que possas ter consciência e saber todas as alterações mais importantes que tens de fazer no teu dia a dia para que mantenhas uma alimentação saudável. Bem, como referi há pouco, este será um guia para uma alimentação vegetariana saudável. Será dividido em 3 partes, pois caso contrário o vídeo ficaria muito longo e eu não conseguia transmitir toda a informação que queria, todos os pormenores para que ficasses bem esclarecido. Logo, decidi dividi-lo em 3 partes. A primeira parte será uma pequena introdução, falar sobre vegetarianismo, sustentabilidade, produtos no mercado e sobre os macronutrientes, ou seja, a proteína, os hidratos de carbono e os lípidos. Na segunda parte vou falar sobre as vitaminas e na terceira parte vou falar sobre minerais e oligoelementos. Bem, vamos dar início então à primeira parte, começando com uma pequena introdução sobre os padrões alimentares vegetarianos. Então, nestes padrões normalmente na sua base estão frutas, hortícolas, leguminosas, oleaginosas, sementes e de preferência locais, da época e minimamente processados. Por norma, estas populações com elevados consumos de vegetais, frutas e hortícolas normalmente têm menor probabilidade de contrair doenças crónicas, como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, mas isto se a alimentação for bem planeada e equilibrada, porque se fizerem uma alimentação vegetariana desequilibrada e muito à base de produtos processados, será igual aos outros padrões alimentares ou ainda pior e desenvolverão doenças na mesma. A alimentação deve ser bem planeada, à base de frutas, hortícolas e vegetais, como já referi, priorizando os alimentos na sua forma mais natural possível e minimamente processada. E neste aspecto ainda existe muita desinformação nos dias de hoje, tanto por parte dos profissionais como por parte da população. Então, este guia que eu vos trago aqui baseia-se para um adulto saudável. Ou seja, se estiver noutra fase da vida, por exemplo, crianças, lactentes, gestantes, idosos, para estas pessoas as recomendações poderão e são diferentes. Se tiverem interesse, posso também fazer um vídeo para outro tipo, com recomendações para outro tipo de fase da vida, mas só para deixar bem claro que estas recomendações que eu vou aqui deixar são para adultos saudáveis. Então, para que este padrão alimentar seja nutricionalmente adequado, deve ter-se em consideração uma ingestão e a biodisponibilidade de alguns nutrientes, nomeadamente proteínas, ácidos gordos, vitamina B12, vitamina D, iodo, ferro, cálcio e zinco. Estes são os mais importantes a reter. Como em todos os outros padrões alimentares e como eu também já referi, é importante monitorizar o valor energético total, ou seja, as calorias que nós ingerimos no dia, e também é importante considerar a diversidade de alimentos ingeridos, a redução nas quantidades de sal, açúcar, gorduras saturadas e ainda uma adequada ingestão de água. Agora falando um pouco sobre vegetarianismo e sustentabilidade. O interesse ao vegetarianismo não se reduz apenas às questões de saúde. Existem diversas razões que levam as pessoas em todo o mundo a adotar padrões alimentares com menores quantidades de produtos de origem animal. Exemplo, aquelas pessoas que fazem as semanas sem peixe ou semanas sem carne ou exclusivamente vegetarianos. Uma das principais razões tem sido por questões ambientais. As escolhas alimentares provocam um grande impacto na natureza. Por exemplo, na Europa, o consumo alimentar representa 20 a 30% do impacto ambiental numa família. E pequenas mudanças, como a eliminação do consumo de carne, podem ter uma influência nesta redução, na ordem dos 25%. É bastante. Também há uma promoção da utilização de dieta sustentável. Este termo foi falado a primeira vez nos anos 80. E o que é que isto quer dizer? Que a nossa alimentação deve ter um baixo impacto ambiental
contribuindo para padrões elevados de segurança alimentar e de saúde das gerações futuras. Deve proteger e respeitar a biodiversidade dos ecossistemas, ser culturalmente aceitável, facilmente acessível, economicamente justo e nutricionalmente adequado, e ainda seguro e saudável. Deve otimizar também recursos naturais e humanos que estejam disponíveis e deve ter em conta a necessidade de produzir alimentos com reduzido consumo de água e de carbono, promover a biodiversidade alimentar e, em particular, os produtos alimentares locais e tradicionais. Ou seja, uma pessoa que pratique uma dieta sustentável deve optar por produtos da época e comprar em mercados locais, contribuindo dessa forma para a sustentabilidade. Dentro dos produtos vegetais disponíveis em Portugal, que ainda não são suficientemente valorizados, temos, por exemplo, as algas, o agrião, as beldroegas, a acelga, farinha de alfarroba, algumas variedades nacionais de feijão, grão, batata doce, chicória, castanha e bolotas. Estes são produtos que ainda não são realmente valorizados aqui em Portugal e que nós temos bastante. Outros motivos que também ajudam a explicar a adesão a este padrão alimentar, que também pode ser enquadrado como um modelo de vida, diz respeito às questões relacionadas com a proteção e bem-estar dos animais. E ainda poderemos ter outras razões, como preocupações com saúde, preferências sensoriais, razões filosóficas e religiosas, razões económicas e até a influência de familiares. Então, o crescente interesse nestes padrões alimentares ao longo dos anos tem vindo a fazer com que haja o aparecimento de diversos produtos no mercado destinados a estes padrões. Este crescente interesse por parte da população e a procura por alternativas saudáveis tem estimulado o crescimento destes produtos e existem opções vegetarianas facilmente acessíveis a todos nos dias de hoje, tornando fácil adotar este padrão alimentar. Existem opções em lojas especializadas, na internet, nos supermercados locais, nas praças de alimentação dos centros comerciais e em quase todos os restaurantes que nós visitamos. Esta crescente procura por estes padrões alimentares também tem vindo a que haja uma crescente quantidade e acessibilidade de informação disponível na internet e noutros meios de comunicação generalistas, que poderá contribuir para uma melhor compreensão destes padrões alimentares, mas por outro lado poderá também ser um meio de partilha de informação puramente comercial e sem rigor científico nenhum, podendo pôr em causa o estado nutricional dos indivíduos e, consequentemente, a sua saúde. A adoção de um padrão alimentar do tipo vegetariano exige conhecimento, treino na compra e confecção e algum tempo para uma assimilação adequada de alguns princípios alimentares. Não podemos querer passar a ter um padrão alimentar vegetariano sem o mínimo conhecimento para isso, porque reduzir ou restringir produtos de origem animal não quer dizer que a alimentação fique automaticamente mais saudável. Pelo contrário, até pode ficar bastante prejudicial à nossa saúde se não o fizermos de forma correta. Então, falando agora um pouco sobre o conceito da dieta vegetariana. Como sabemos, este é um padrão que não é uniforme, ou seja, pode ser exclusivamente à base de produtos vegetais, o vegetariano estrito ou o vegan, ou, por exemplo, incluir ovos ou laticínios como os ovo-lacto-vegetarianos. Temos aqui os vários tipos de padrões alimentares que existem, de padrões alimentares vegetarianos, e o que eu queria chamar mais a atenção é que no caso das dietas vegetarianas estritas e veganas, são as que se consideram a exclusão de todos os alimentos de origem vegetal, mas a diferença entre vegetarianos estritos e veganos é que os veganos excluem tudo do seu dia-a-dia o que é de origem animal, ou seja, roupas, maquiagens, produtos testados em animais, tudo, até formas de entretenimento como as touradas, os circos, todas essas coisas são excluídas do dia-a-dia dos veganos. Isto porque está mais relacionada diretamente com o estilo de vida. Terem atenção ainda que alguns produtos processados podem conter ingredientes e aditivos que poderão ser de origem animal e não estar bem visível, como por exemplo a albumina, a gordura animal, corantes, o ácido carmínico, que é de origem animal, caseína, glicerina
são tudo aditivos de origem animal. Alguns aditivos podem ser aptos para a dieta ovo-lacto-vegetariana, mas não para a vegan, por exemplo. Então, os alimentos mais presentes numa dieta vegetariana, de forma que esta seja equilibrada e completa, deverão incluir fruta, hortícolas, laticínios ou alternativas vegetais, leguminosas e derivados ou algas, depois também cereais, tubérculos, frutos gordos e sementes, gorduras, dando sempre preferência ao azeite ou ao óleo de cânula, também é muito bom, e o ovo. Temos aqui alguns exemplos de cada grupo de alimentos. De uma maneira geral, normalmente as dietas vegetarianas são mais pobres em proteína animal, gordura saturada, colesterol, ácidos gordos ômega 3, riboflavina, retinol, vitamina B12, ferro, zinco e para os veganos em especial vitamina B12, cálcio, iodo e vitamina D. E por norma também são mais ricas em hidratos de carbono, fibras, carotenoides, ácido fólico, antioxidantes, a vitamina C e E, magnésio e fitoquímicos. Agora falando especificamente dos macronutrientes. Em termos de energia, na dieta vegetariana pode ser facilmente atingido o aporte calórico necessário a cada pessoa, ou até ultrapassado se tiverem uma dieta mais desequilibrada, pois esta inclui alimentos com elevada densidade energética, nomeadamente os frutos gordos, as oleaginosas, as sementes, as gorduras vegetais e entre outros. Quanto à proteína, as proteínas são compostas por aminoácidos. São essenciais para a maioria dos processos biológicos que acontecem no nosso organismo, sendo por isso muito importante uma adequada ingestão da mesma. Existem aminoácidos não essenciais que são sintetizados no nosso corpo e existem aminoácidos essenciais que não são sintetizados no nosso corpo e nós precisamos de obtê-los a partir da nossa alimentação. A qualidade proteica é determinada por dois fatores: o conteúdo em aminoácidos, se são essenciais ou não, e a digestibilidade da proteína, não esquecendo também a sua biodisponibilidade. Então, os alimentos com teores elevados de aminoácidos essenciais são considerados alimentos de alto valor biológico. Nestes são englobados alguns alimentos de origem animal, como a carne, o peixe, os laticínios, os ovos, e nos vegetais temos a soja, a quinoa e o amaranto. Todos os outros alimentos não se podem considerar de alto valor biológico, pois não contêm todos os aminoácidos necessários. Nos alimentos de origem vegetal também existem os aminoácidos essenciais, mas não estão todos distribuídos só num alimento. Portanto, é necessário fazer complementaridade de proteínas para equilibrar a ingestão e suprir as carências dos aminoácidos essenciais. Como podem ver aqui, temos o exemplo das leguminosas, que têm como aminoácidos essenciais limitantes a metionina e triptofano. Ou seja, não existem estes aminoácidos essenciais nas leguminosas. Nos cereais não existe lisina nem trionina. Nos frutos secos e sementes não existe lisina e nos tubérculos e hortícolas não existe metionina. Ou seja, o que é que nós temos de fazer? Temos de complementar. Por exemplo, comer leguminosas com cereais, ou seja, massa com grão, arroz com feijão, para que assim tenhamos metionina e lisina, por exemplo. E tem aqui alguns exemplos do que podemos fazer para complementar e assim obter todos os aminoácidos essenciais que necessitamos. Se fizermos esta complementaridade, não nos faltará aminoácidos essenciais e é a mesma coisa que estivermos a comer carne ou algum outro alimento de alto valor biológico. Não há necessidade de que seja feita a complementaridade na mesma refeição, ou seja, podemos fazer ao longo do dia, desde que comemos arroz à hora do almoço, leguminosas ao jantar, por exemplo. Exceto em crianças. Nas crianças já é recomendada fazer complementaridade de alimentos em todas as refeições. Quanto à digestibilidade, a digestibilidade proteica é outro fator muito importante a falar nestes casos, pois normalmente ela é menor em alimentos de origem vegetal, quando comparada a alimentos de origem animal, em que a digestibilidade é basicamente 100%, fica ali entre os 85% e 95%. Isto acontece porquê? Porque nos alimentos de origem vegetal
temos as paredes das células vegetais. Quando esta é removida, permite uma digestibilidade semelhante à dos alimentos de origem animal, como acontece com a proteína isolada de soja ou ervilha, que a digestibilidade neste caso torna-se maior que 90%. Milho integral, feijões e alguns cereais de pequeno almoço têm uma digestibilidade menor, podendo ir desde 50% a 80%. Algumas dicas para aumentar a digestibilidade serão demolhar, descascar e germinar as leguminosas, aumentando assim a sua digestibilidade proteica, cozinhar em panela de pressão, também comparativamente a cozinhar numa panela normal, no modo tradicional, também é eficaz em aumentar a digestibilidade proteica. Agora, falando um pouco sobre as gorduras, como já falámos no Instagram há uns posts atrás, falámos sobre a importância das gorduras, sabemos que elas são muito importantes para todos os processos que ocorrem no nosso organismo. Quando consumidas em proporções recomendadas, são bem toleradas e têm efeitos benéficos. É de realçar que é mais importante o tipo de ácidos gordos consumidos do que a quantidade de gordura. Já sabemos isto, devemos dar preferência aos ácidos gordos monoinsaturados e poliinsaturados em detrimento dos saturados e trans. O padrão alimentar vegetariano inclui habitualmente uma gordura total e gordura saturada inferior aos padrões alimentares não vegetarianos, se a dieta for bem planeada, como já referimos. Dada a restrição de produtos de origem animal, o consumo de gorduras saturadas está diminuído, sendo que o consumo de ácidos gordos monoinsaturados é semelhante. E por outro lado, o consumo de óleos vegetais, frutos gordos e sementes promove um aumento da ingestão de ácidos gordos poliinsaturados. E agora falando um pouco sobre esta parte muito importante, os ácidos gordos essenciais. Sabemos que os ácidos gordos essenciais são aqueles que não somos capazes de sintetizar no nosso organismo, portanto são essenciais, têm de ser adquiridos através da comida e dos alimentos que ingerimos e que estão envolvidos em inúmeros processos que diminuem inflamações e melhoram e previnem diversas doenças. As dietas vegetarianas, embora normalmente sejam ricas em ômega 6, por outro lado são mais pobres em ômega 3. O nosso organismo converte o ômega 3 em EPA, que por sua vez é convertido em DHA, dois ácidos gordos muito importantes no nosso organismo. O ômega 6 é convertido em ácido araquidónico. Então, algumas das funções do DHA é para o desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso central, é importante na retina e no desenvolvimento do sistema vascular, é essencial nos últimos 3 meses de gravidez e durante os primeiros 2 anos de vida, e estudos sugerem um efeito neuroprotetor. Quanto ao EPA, diminui a agressão plaquetária, efeitos anti-inflamatórios, precursor de reguladores biológicos do sistema cardiovascular. Ou seja, como podemos ver, são muito importantes e é muito importante que a nossa alimentação permita a formação destes ácidos gordos. É importante referir que a taxa de conversão do ômega 3 e do ômega 6 é baixa, variando entre 1% a 10%. E isto tendo em conta os polimorfismos no gene da enzima responsável pela conversão, que é a desaturase dos ácidos gordos, e o rácio ômega 6 ômega 3 da dieta, dado que ambos os ácidos gordos competem pela mesma enzima. Ou seja, como já vimos também num post há uns dias atrás, o rácio de ômega 6 e ômega 3 deve ser de 2 para 1 ou de 4 para 1. Se este rácio estiver desequilibrado, existirão inúmeros processos do nosso organismo que também entrarão em desequilíbrio e que não acontecerão, nomeadamente esta conversão tão importante do ômega 3 em EPA e DHA, sendo que todas as qualidades que o EPA e o DHA nos trazem serão perdidas. O aporte nutricional inadequado de proteína, vitaminas e minerais e o consumo excessivo de ácidos gordos trans, álcool, açúcares, cafeína, também comprometem esta conversão. E, como já referimos, o excesso de ingestão de ômega 6. Isto para vos explicar o quê? Que enquanto o consumo de ômega 3 é semelhante entre vegetarianos e não vegetarianos, o de ômega 6 tende a ser maior na população vegetariana, logo tem de ter cuidado em manter o rácio ômega 6 ômega 3 para que a conversão do ômega 3 em EPA e DHA se continue a dar, tanto como os outros processos fisiológicos normais. O EPA e o DHA estão pouco presentes nas dietas ovo-lacto vegetarianas e praticamente ausentes nas veganas.
Portanto, este é um ponto a ter-se em atenção. Então agora falemos de algumas fontes alimentares e algumas formas de equilibrar este rácio ômega 6 e ômega 3. Alguns alimentos de origem vegetal, nomeadamente os fortificados, podem compensar as necessidades em ômega 3, sendo as algas, microalgas, fontes de EPA e DHA. As sementes e óleos de linhaça, chia e cânhamo, e soja, ou óleo de soja, e as nozes são fontes de ômega 3. Também as beldroegas são excelentes fontes de ômega 3, sendo as plantas com maior teor conhecido deste ácido gordo essencial, cerca de 400 mg por 100 g de produto, cerca de 40% da ingestão diária recomendada de ômega 3 para um adulto, o que é bastante. Em alguns casos, como a gravidez e a lactação, a ingestão de alimentos fortificados em DHA e ou suplementação, por exemplo, proveniente de microalgas, está recomendada. Alimentos como sementes de linhaça e o seu óleo contribuem também para o balanço do rácio ômega 6 e ômega 3, pois tem uma proporção de ômega 6 e ômega 3 de 1 para 5. Uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas fornece entre 1,9 a 2,2 gramas de ômega 3. Quem segue um padrão alimentar vegetariano deverá privilegiar o consumo de gorduras monoinsaturadas, como o azeite, e evitar o consumo de gorduras hidrogenadas e trans, presentes nos alimentos processados, produtos de pastelaria. Então, as fontes alimentares serão algas, microalgas, sementes e óleos de linhaça, chia e cânhamo, soja e óleo de soja, nozes e beldroegas. Serão alimentos muito importantes a ingerir no vosso dia-a-dia, para manter todas estas propriedades que eu falei atrás. Para quem come peixe, também podemos privilegiar o consumo de peixes gordos como salmão, carapau, sardinha, cavala, 2 vezes na semana, pelo menos. Falando agora também um pouco sobre os hidratos de carbono, as necessidades em hidratos de carbono na população que segue padrões alimentares vegetarianos não estão aumentadas e habitualmente os vegetarianos consomem quantidades de hidratos de carbono similares aos não vegetarianos. Em relação à fibra, dado o maior consumo de frutas, hortícolas e leguminosas, os vegetarianos normalmente consomem uma maior quantidade do que os não vegetarianos. Isso poderá ser um problema nas pessoas que têm apetite reduzido e comprometido, como as crianças e os idosos. Nessas pessoas devemos ter em atenção que a fibra é muito saciante, logo levarão as pessoas a comer menos. E isso poderá fazer com que a densidade energética, ou seja, o número de calorias que consumimos no nosso dia-a-dia, seja mais reduzido e não seja suficiente para que o nosso organismo funcione de maneira adequada. Portanto, essas dietas podem não permitir uma ingestão adequada de energia e de nutrientes. Bem, esta primeira parte está concluída. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida, perguntem aqui em baixo. Se quiserem que eu fale também do vegetarianismo noutras fases da vida, também digam aqui em baixo que eu preparo o assunto. Na segunda parte, o próximo vídeo que nós vamos ver, vou falar sobre as vitaminas. Espero que tenham gostado. Tchau!